Aqui nessa imagem, que é um trabalho de uma consultoria de um banco de investimentos, estavam investigando qual seria as possibilidades da nanotecnologia para saber se a gente joga dinheiro num negócio desse, né? Tem que saber se é bom para jogar dinheiro. Bom, então eles chegaram à conclusão que a nanotecnologia pode ser uma quinta força revolucionária, né? Então a gente tem listado aqui todas as forças revolucionárias que mudaram a história da humanidade aí nos últimos anos, né? Desde a primeira revolução industrial com a indústria têxtil, passando pelas ferrovias, automóveis, computadores e nanotecnologia. Para cada uma dessas áreas, eles colocaram um período de introdução da tecnologia, um período de rápida adoção dessa tecnologia e um período do fim do crescimento rápido. Não é o fim da tecnologia. Por exemplo, a indústria de automóvel não morreu em 69. Mas em 69, carro já era uma coisa comum, certo? Nós presenciamos isso com os celulares agora. Celular, até pouco tempo atrás, ninguém tinha. Depois teve um avanço significativo. E hoje é uma coisa comum, concorda? Todo mundo tem. Bom, e se vocês observarem, cada uma dessas forças revolucionárias tem esse período de introdução e de rápida adoção, tem mais ou menos a mesma duração em tempo, né? Então eles fizeram uma previsão que a nanotecnologia, começando ali em 97, né, teria essa fase introdutória até 2025 e depois a rápida adoção até 2081, a consolidação dessa tecnologia. Só que a nanotecnologia, diferentemente das outras tecnologias, possui uma grande vantagem, né, que é, quem estava aqui na semana passada sabe o que é já, que é a possibilidade de já ter um grande desenvolvimento dos computadores, né? O primeiro carro, o primeiro trem e as primeiras máquinas da indústria têxtil que foram desenvolvidas, não existiam computadores para auxiliá-los, concorda? O Henry Ford construiu o primeiro carro lá, não tinha computador nenhum, mas ele fez o carro, certo? Agora, vocês imaginam algum carro ou algum trem que é feito sem o uso, sem o apoio de ferramentas computacionais hoje em dia? Não, né? É impossível. A nanotecnologia ela já começa com esse apoio das ferramentas computacionais. O grande problema é que as contas, os cálculos que a gente precisa fazer com a nanotecnologia eles são relativamente caros. Mas esse é outro problema. De certa forma, a gente já tem alguma coisa, a gente pode fazer muita coisa. Ok? Então, visto isso, a gente pode pensar que um apoio computacional pode, de certa forma, antecipar esses avanços tecnológicos da tecnologia. Mas esse assunto de apoio da computação à nanotecnologia foi assunto do minicurso da semana passada. Não é o tema da nossa palestra agora. Foi só para a gente ter essa associação de computação com nanotecnologia no primeiro princípio. Porque, por um outro lado, a miniaturização dos componentes básicos dos computadores, né, como a gente já disse antes, das válvulas, depois os transistores e agora os transistores muito pequenininhos, propiciaram um grande avanço da eletrônica e o grande avanço da computação, certo? Então, nós vemos aqui nessa imagem o ENIAC, né, o primeiro computador lá da década de 40, primeiro computador eletrônico. Esse computador ele não tinha transistores, que ele foi desenvolvido justamente na mesma época que criaram o transistor, né? Esse computador, ele tinha ali 18 mil válvulas, as válvulas eram as chaves, né, os blocos lógicos ali, os blocos fundamentais para a lógica do computador, e fazia ali 500 multiplicações por segundo, era um computador bem restrito. E ocupava, obviamente, com um prédio inteiro, desenvolvido principalmente para aplicações militares, cálculo de balística, né, de canhão, essas coisas. Bom, então, como eu disse, a miniaturização possibilitou que hoje em dia nós possamos ter computadores portáteis, computadores no nosso bolso, né, que a gente usa aos montes, e quando a gente precisa de um prédio para colocar um computador, normalmente é para colocar supercomputadores, que tem grande capacidade de cálculo, ok? Bom, essa diminuição no número no tamanho dos transistores possibilitou o acréscimo no número de transistores nos processadores ao longo do ano, né? Ao longo dos anos. Isso é chamado de Lei de Moore. Moore foi um dos cofundadores da Intel e lá na década de 60 ele fez um artigo científico dizendo que
a capacidade dos processadores dobraria de tanto em tanto tempo e também a velocidade. Né? Só que era uma previsão curta, para até o início da década de 70. Ele não imaginava que isso fosse tão longe. Só que o que acabou acontecendo foi que as coisas continuaram tomando uma escala muito grande. Os dispositivos foram cada vez diminuindo e os processadores, os chips, foram cada vez mais aumentando o seu desempenho. Bom, mas qual é o limite dessa lei de Moore? Onde nós estamos na escala dos transistores? Né? Qual é o tamanho dos transistores? Vocês geralmente não estão muito preocupados com isso. Né? Vocês estão preocupados com o funcionamento dele. Não, nem muito com o funcionamento dele lá embaixo, nós estamos preocupados que ele funcione, para que vocês possam fazer as coisas de vocês. Né? Mas qual é o limite? Aonde nós estamos? Será que estamos próximos do limite? Se atingirmos o limite, como é que a gente vai fazer? Quais são as novas alternativas? E é um pouquinho disso que a gente vai discutir aqui na palestra hoje, ok? Bom, então, de certa forma, a gente tem aqui duas áreas distintas. Computação, a maioria absoluta de vocês é da área de computação, e a nanotecnologia, que de certa forma é uma área nova, principalmente para aqueles que trabalham com computação. Mas, com essa introdução, eu já disse para vocês que há uma integração muito forte entre as áreas. A computação pode auxiliar na nanotecnologia, como alguns de vocês viram aqui na semana passada, e a nanotecnologia também pode auxiliar na computação. Né? Então, a gente tem um ciclo aqui de auxílio. Bom, falando um pouquinho mais sobre nanotecnologia, para vocês que não estão muito acostumados com o tema, a nanotecnologia não é novo, não é uma coisa nova, né? A natureza já trabalha na escala nanométrica bilhões de anos, ok? E o mais interessante é que durante toda a evolução, diversas máquinas na escala nanométrica trabalham interruptamente para que as coisas funcionem na escala maior. Então, por exemplo, dentro do nosso corpo, né, existem várias nanomáquinas trabalhando para que a gente funcione tal como nós estamos funcionando agora. Eu organizando meu pensamento, parado aqui em pé, falando com vocês, gastando energia, vocês gastando energia, tentando me entender, ouvindo o que eu estou dizendo, processando o que eu estou falando e assim por diante, certo? Então, uma coisa que a gente conhece bem é que várias nanomaquinazinhas fazem essa máquina grande aqui que nós conhecemos bem funcionar de maneira bem eficiente, certo? E isso vai um pouco aquilo que eu falei lá no começo. Não adianta só fazer coisas pequenas. Eu tenho que fazer coisas pequenas que me tragam benefícios grandes, ok? Bom, outros exemplos. Lagartixa, né? Como é que a lagartixa anda? Qual que é a cola que a lagartixa deixa na parede, no teto? Né? A lagartixa não usa cola. Como é que é a pata da lagartixa? Olha só. Se a gente der um zoom aqui no dedinho lá da pata da lagartixa, a gente vai ver que tem vários tentáculozinhos. E você vê que são vários tentáculos. Se a gente dá um zoom em um tentáculo, a gente vê que tem na ponta dele algumas outras ramificações, certo? Na pontinha dessa ramificação tem vários outros tentáculos ainda menores, bem pequenininhos, né? Se a gente vê que essa barra aqui está na escala de 1000 nanômetros. Né? Então, uma espátula dessa, quantos nanômetros tem? Muito pouquinho, certo? Bom, e o que é interessante? E é muito mais fino do que o fio de cabelo, que a gente já viu ali que é bem maior. Bom, o que é legal disso aqui? Se eu tenho várias espátulazinhas dessa, lembra da área de superfície? De certa forma, eu tenho vários átomos na superfície dessas espátulas, certo? Se fosse uma coisa contínua, sem essas espátulas, eu teria muito menos átomos na superfície, certo? E esses átomos, esses poucos átomos que tem na superfície do tentáculo, esses átomos, eles se interagem com os átomos da superfície do material, da parede. A parede não é feita de átomos? É, né? Vários átomos aqui. Teto, tudo é feito de átomos. Então, há uma atração dos átomos, os vários átomos das espátulas, da pata da lagartixa, com os átomos da superfície do material, que já normalmente isso aqui não é liso, concorda? Isso aqui de certa forma tem uma rugosidade e tudo mais. Por mais que a gente ache que é liso, não é, né? Mas muito rugoso. Então ele pode entrar, fazer contato com esses átomos da rugosidade e tudo mais, e aí a lagartixa fica parada. Só que é uma ligação, não é uma ligação química, é uma ligação mais fraca, né? Então
o próprio músculo da lagartixa consegue tirar a pata dali e colocar em outro lugar e ela assim vai andando, ok? A mesma coisa não, né? Mas outras nanoestruturas dão origem à coloração, por exemplo, das borboletas. Alguns cristais fotônicos, são algumas estruturas que permitem que parte da luz passe e parte da luz não passe, faz com que a luz seja refletida pela asa da borboleta e dá a coloração que a gente conhece, ok? Bom, e os seres humanos? Quando é que os seres humanos começaram a trabalhar com nanotecnologia? A natureza, é óbvio que era uma coisa que já estava ali, né? Agora, os seres humanos já faz tempo também, não é nada de novo. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem do cálice de Licurgos. Esse cálice de Licurgos está num museu na Inglaterra. Se vocês forem a Londres um dia, vocês podem procurar pelo cálice lá. Esse cálice foi desenvolvido, se não me engano, no século I a.C., há 2100 e alguma coisa atrás, ok? O que esse cálice tem de especial? Tem de especial que, se eu colocar uma fonte de luz do lado de fora do cálice, o cálice fica verde. Se eu colocar uma fonte de luz no interior do cálice, o cálice fica vermelho. Interessante, né? Agora, como é que o vidreiro, lá há 2100 anos atrás, descobriu que essa propriedade era dada pelas nanopartículas? Muito provavelmente ele descobriu por acidente, certo? Ele tentou, deve ter pego a areia de alguma praia, de algum lugar, para fazer o vidro, deve ter feito um copo para colocar a vela dele para ele trabalhar à noite, que ele devia estar com diversas encomendas, e ao colocar a vela dentro do copo, ele viu que mudou de cor. E aí ele, opa, agora que eu tenho essa grande descoberta aqui, vou fazer um copo aqui para o rei, para ele me dar um bom dinheiro aí, né? E sem falar que eu vou ficar com fama de meio de mágico, misterioso, que na época era importante, né? As pessoas temiam. Bom, a mesma coisa acontece com os vitrais de muitas das igrejas medievais, né? Aquela coloração, os desenhos dos vitrais, também é dado por causa dessas nanopartículas. Por isso que passam-se os anos e os vitrais não mudam as suas cores, a cor não perde. A tinta geralmente vai desgastando, você vai perdendo, né? E esses vitrais não, eles continuam lá, porque os átomos não vão sumir de lá, né? As nanopartículas não vão sumir, elas são eternas. Elas vão ficar lá para sempre, ok? Bom, só para a gente dar uma contextualizada histórica, mas muito rápida, a nanotecnologia tal como nós conhecemos hoje, tem origem ali com a palestra do Richard Feynman em 59. É óbvio que tinha coisas antes, tá? A nanotecnologia não começou aqui, mas é um fato histórico, simplesmente. O Feynman ele fez uma palestra no jantar de final de ano da Sociedade de Física, em 59, e ele falou que o tema da palestra dele é "Há muito espaço lá embaixo", né? Ele interrogou seus colegas de por que não podemos escrever o conteúdo da enciclopédia britânica, que era, digamos, a Wikipedia da época, né, com vários e vários volumes, na cabeça de um alfinete, certo? Bom, aí ele chegou à conclusão, fez algumas contas e viu que tinha muito espaço para escrever, que dava para escrever mais do que a enciclopédia britânica ali, ok? Então ele chamou atenção para isso. Bom, aqui ó, a gente tem um trecho dessa mesma palestra do Richard Feynman escrito na escala no qual ele tinha proposto, que era de miniaturizar 25 mil vezes o tamanho da enciclopédia. Então aqui a gente tem um pedaço da palavra dele, feita com técnicas de nanolitografia. A gente vê aqui mais ou menos ó, que a letra D tem mais ou menos 400 nanômetros de espessura, a letra L bem mais fininha, 60 nanômetros e assim por diante. Bom, em 81, esses três pesquisadores aqui, que posteriormente ganharam o Prêmio Nobel, desenvolveram um dos microscópios mais importantes, né, para o pessoal que trabalha com nanotecnologia, que é o microscópio de tunelamento. Esse microscópio de tunelamento, ele tem uma ponta que a gente não consegue enxergar nessa escala. Então, nós temos que, de uma certa forma, interagir com os átomos nessa escala, ok? E qual é a melhor forma de interagir com o átomo? O que é do tamanho da ordem de grandeza de um átomo? Outro átomo, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram um material, uma ponta de um material, cortaram como se esse material ficasse com pouquíssimos átomos na ponta, certo? E aí eles varrem a superfície do material com esse microscópio
e sentem a interação eletrônica que ocorre da ponta dos átomos, da ponta do microscópio, com os átomos da superfície do material no qual eles estão querendo observar. Ok? Esse microscópio revolucionou demais as possibilidades que a gente tinha de trabalhar com a nanociência e nanotecnologia. Bom, agora já pensando aqui em transistores, né, acredito que vocês sabem o que é um transistor, né? Para aqueles que não sabem, nunca ouviram falar sobre transistores são chaves, vamos dizer, chaves elétricas que permitem que a corrente elétrica passe ou não passe, de maneira bem simplificada. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, ok? Bom, em 98, depois a gente vai ver um pouco mais disso, em 98 um grupo na Holanda desenvolveu um transistor utilizando um nanotubo de carbono. Lembra que eu disse que o nanotubo tinha propriedades elétricas e eletrônicas extraordinárias? Eles podem servir como semicondutores. Então eles usaram aqui o nanotubo para servir de condução entre um lado e o outro, ok? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E agora, mais recentemente, só para falar o que é o nanotubo, né? Eu não disse o que é um nanotubo. O nanotubo, lá na frente eu vou falar, então vamos pular. Mais recentemente, no ano 2 anos atrás, em 2010, esses dois pesquisadores aqui ganharam um prêmio Nobel por suas pesquisas com o grafeno, que também é um outro material de carbono, né? O nanotubo é um material de carbono, o grafeno também é um material de carbono. Inclusive está tendo uma escola de grafeno aqui no Auditório 4, se eu não me engano, o pessoal da física. Esse pessoal começou a trabalhar com grafeno e esse grafeno tem propriedades muito interessantes, tais como os nanotubos. E de certa forma eles são melhores de trabalhar, até por serem planos, né? Os nanotubos são cilíndricos, então um pouco mais complicado. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui. Bom, produtos de nanotecnologia no mercado. Existem diversos produtos de nanotecnologia no mercado, né? Vocês podem encontrar de raquete de tênis feitas com nanotubos, porque são resistentes. Nanotubos, além de terem propriedades eletrônicas extraordinárias, eles são resistentes, muito forte, mais forte que o aço, por exemplo. Então, só que muito leve, e os átomos estão todos na superfície. Então você consegue fazer raquetes de tênis que são bem mais resistentes que as convencionais e mais leves também. A mesma coisa serve para bicicleta, o pessoal também já desenvolve quadros de bicicleta com nanotubos. A gente pode ver palmilhas antibactericidas, né, para evitar chulese e coisas desse tipo. iPod Nano não vale. Roupa que não molha, né, você derruba a água, não molha, a água escorre, é hidrofóbico. E diversas outras aplicações. Aqui tem trouxe 2 videozinhos rápidos aqui de aplicações que vocês podem ver. Essa primeira aqui é um material de revestimento que é hidrofóbico, né? Ele não gosta de água, ele é intolerante à água. Então você passa um spray, esse spray à base de água, ele não deixa que o spray agregue na superfície do material e aí você pode limpar de maneira bem mais simples. O pessoal que fez o minicurso semana passada já viu esses exemplos todos, né? Já estão cansados de ver. Então tá aí, ó, a tinta não agrega e aí você só joga uma aguinha ali, passa um paninho que já era. Um outro exemplo que eu trouxe são de LEDs orgânicos, né? Hoje nós estamos acostumados lá com as televisões de LEDs, então a gente vai comprar a televisão de LED, fininha e tudo mais, só que agora já tem as televisões de OLEDs. Qual que é a diferença? O LED emite luz, que a gente conhece, né? A gente tem LED para tudo quanto é lado aí. E o OLED é um LED, é a mesma coisa. Só que em vez de ser feito de material semicondutor inorgânico, convencional, ele é feito com moléculas orgânicas. Por isso o O na frente. São LEDs orgânicos, OLEDs. E já existem televisões. No Brasil, acho que não tem televisão à venda de OLED, não. Vocês já devem ter aí celulares com telas de OLED e não sabem, né? Mas tem. As televisões de OLED são muito mais finas do que aquelas televisões de LEDs, né? Tem ali espessuras muito pequenininhas. E a outra possibilidade dos OLEDs é que, por ser materiais orgânicos, moléculas, eles permitem que a gente construa materiais flexíveis. Então, você, por exemplo, pode pensar em desenvolver uma tela flexível, né? Um tablet, né? Daqui a pouco, flexível, que você vai poder dobrar e levar para casa para trabalhar, certo? Não precisa ficar com ele aberto o tempo inteiro. Ok? Bom, aqui eu tenho uma imagem de uma empresa trabalhando com OLED. Isso aqui é óbvio que é no laboratório, a imagem monocromática ainda, tal, mas vocês vão ver que é um vídeo
e está montado em cima de um material plástico flexível. O material não é extremamente flexível, é como se fosse um plástico grosso, mas extremamente fino, né? Isso há 10 anos atrás. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Tá? A espessura muito pequenininho. Aquela parte grossa lá atrás é a parte da eletrônica, simplesmente, para poder fazer, mexer com os pixels e tudo mais. Mas o importante é a tela, ó. Acabou o show.